Nesse vídeo vamos ver 3 fundos imobiliários americanos, que são os REITs, pagando muitos dividendos. Estão pagando muito mais do que a média. Já imaginou você ganhar 12% em dividendos em dólar por ano? Isso é muita coisa e nesse vídeo então a gente vai analisar esses 3 REITs para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira de investimentos e a gente começar a investir lá nos Estados Unidos. Então, bora lá para o vídeo. Me chamo Tomás Xavier e eu estou aqui para simplificar o mercado financeiro, trazendo informações de qualidade para você pegar, colocar em prática e evoluir como investidor. E já vamos começar aqui com o primeiro REIT, que é o GNL, que é o Global Net Lease. Esse REIT foi fundado em 2012 e teve o seu IPO em 2015, teve a sua estreia na Bolsa Americana lá em 2015. Então ele já tem uma certa experiência, ele vem crescendo bastante nesses últimos anos, ele vem expandindo cada vez mais seus negócios e ele atua tanto nos Estados Unidos, mas também de maneira global. Ele tem a sua diversificação como um ponto forte, além dele atuar nos Estados Unidos, Canadá, ele também tem uma grande participação lá na Europa, em vários países europeus. Então ele tem uma ótima diversificação e ele atua no setor diversificado. Lá fora, nos Estados Unidos, existe um setor que é o chamado Diversify, que seria aqui como o nosso setor híbrido nos fundos imobiliários. Nós temos ali alguns FIs que atuam em mais de um setor. No caso aqui do GNL, ele atua principalmente na parte industrial e também de lajes corporativas com escritórios e um pedaço pequeno ali atuando na parte de varejo. Então essa é a ideia principal desse REIT. Ele pode ser encontrado lá fora, negociado em bolsa americana pelo código GNL. O seu preço, o seu valor negociado está ali em torno de $13. Lembrando que a gente pode comprar frações desses REITs, então a gente pode comprar ali $5, $10 desse REIT, a gente não precisa comprar o valor cheio, mas aqui comparado a outros REITs, outras ações americanas, é um valor bem acessível aqui de $13. E o ponto que mais chama atenção no GNL é esse dividendo altíssimo que ele vem distribuindo para nós investidores, para nós que somos ali sócios dessa empresa. Lembrando que lá nos Estados Unidos nós encontramos um dividend yield bem inferior ao que nós estamos acostumados aqui no Brasil com as ações, os fundos imobiliários. Aqui a gente recebe 10, 12, 15% em dividendos e é algo que é bastante encontrado em várias ações e vários FIs. Lá fora nos Estados Unidos a média fica ali em torno de 4% em dividendo anual. Aqui esse REIT ele está pagando 12% e ele chama muita atenção por causa disso. Ele está distribuindo muitos dividendos e lembrando sempre que esse dividendo ele retorna para nós como investidor em dólar. E vamos dar uma olhada melhor no GNL para ver se vale a pena a gente incluir na nossa carteira. Como eu falei, um dos pontos fortes dele é a diversificação. Aqui a gente pode ver que ele está atuando na maior parte dos Estados Unidos. Ele possui diversificação em vários estados americanos, ele possui 237 propriedades nos Estados Unidos e mais 74 propriedades na Europa. Então, além dele diversificar nos Estados Unidos, nos estados americanos, ele também tem propriedades no Canadá e na Europa, em países como Reino Unido, Finlândia, Holanda, França, Alemanha. Então ele possui ali uma diversificação muito boa também na Europa. Olhando aqui embaixo, a gente tem um gráfico que mostra essa diversificação desses territórios. Ali 61% está nos Estados Unidos, 20% estão lá no Reino Unido, 4% na Holanda, 4% na Finlândia, 4% também na França, 3% na Alemanha e ali entra também outros países europeus. E aqui em cima na direita a gente tem uma tabelinha com os 10 principais inquilinos desse REIT. Veja que o principal inquilino dele é a McLaren. Ele é muito conhecido por ser o dono dos imóveis da McLaren no Reino Unido. Essa participação de 20% lá na Inglaterra é destinado aqui principalmente aos imóveis da McLaren, são inquilinos aqui de alta qualidade. Tem imóveis também para o FedEx, ING, que é um banco holandês, é um dos maiores bancos holandeses. Então existem aqui grandes inquilinos de qualidade. Existe cerca de 140 inquilinos e 98% dos seus imóveis estão ocupados. Então a maior parte dos seus imóveis estão locados, existem ali inquilinos de alta qualidade e se a gente for somar todos os imóveis desse REIT, ele tem praticamente 3,60 milhões de metros quadrados em imóveis, então é bastante coisa, ele é bastante diversificado, atuando nos Estados Unidos e também na Europa. Aqui embaixo a gente tem essa imagem do meio que ele mostra a distribuição e atuação dele. 55% está na parte industrial, 42% está na parte ali de escritórios, lajes corporativas, como nós também temos esse setor aqui no Brasil, e ali um 3% em varejo. Então ele atua principalmente com indústria e escritórios. Ele possui inquilinos de várias áreas distintas. O segundo REIT que a gente vai ver é o MPW. Esse é um REIT focado especialmente aqui em hospitais. Existem outros REITs do setor de healthcare, como o Welltower, que eu já mencionei em algum outro vídeo. Eu vou deixar o link aqui em cima caso você queira ver. Nesse outro exemplo do Welltower, além de hospitais, ele também possui ali clínicas de repouso, resorts para idosos, casas especializadas para idosos. Nesse aqui, no MPW,
PW, ele é focado 100% em facilities, que são os hospitais. Ele é focado 100% então nos imóveis, nos hospitais americanos. Esse é o maior ponto de destaque dele. Ele foi fundado lá em 2013, ele teve seu IPO lá em 2005, então ele é um fundo bem mais experiente, ele já está em bolsa há muito mais tempo. E aqui a gente pode comprar pelo código MPW, que é o valor da sua ação lá nos Estados Unidos, e aqui no Brasil a gente tem a equivalente, que seria a BDR, que a gente compra então pelo M2PW34. Lembrando que quando a gente compra uma BDR, nós estamos ainda mantendo o nosso dinheiro em reais, nós estamos comprando aqui em corretoras brasileiras, colocando o nosso dinheiro em reais. Quando a gente compra lá fora, a gente converte o nosso dinheiro para dólar, a gente está investindo diretamente lá no exterior, o que traz uma segurança maior, pois o nosso dinheiro está de fato dolarizado. Mas caso você queira começar pelas BDRs, também não tem problema nenhum. O importante é que a gente comece a se expor essa variação do dólar, essa variação cambial. Lá fora ele pode ser negociado ali em torno de 14 dólares e ele está pagando aqui um dividendo próximo de 8% ao ano. Então aqui nós também temos um REIT que está pagando muitos dividendos, um REIT bem interessante que está ali no ramo de healthcare, que vem crescendo muito e que cresceu muito, principalmente pela pandemia. Falando mais sobre esse REIT, o MPW, ele possui contratos aqui que são os chamados Triple Net Lease. Nesse tipo de contrato, toda a parte de manutenção, seguro e impostos, eles ficam na mão do inquilino. Então é muito bom para o REIT, pois ele não tem tantos custos de manutenção desses imóveis. O contrato, os custos de manutenção dos imóveis, eles acabam ficando com os inquilinos, com os hospitais. E aí ele reduz o seu custo e ele consegue ter um lucro um pouco melhor. Esses contratos Triple Net Lease, eles são muito interessantes para nós que somos ali investidores, que somos sócios desses REITs. Um pouco da sua diversificação, o REIT ele possui aqui cerca de 22,3 bilhões de dólares em carteira. Ele possui 447 hospitais espalhados em 10 países. Olhando um pouquinho aqui para a direita, a gente tem um gráfico que mostra que 60% está localizado nos Estados Unidos, mas ele também possui uma diversificação global. 20% estão no Reino Unido, 6% na Suíça, 6% na Alemanha, 5% na Austrália e 3% ali em outros países europeus. Outro dado que chama bastante atenção e que mostra o tamanho desse REIT é que ele possui mais de 46 mil quartos de hospitais, instalações para receber os pacientes, e como eu disse, ele é focado 100% em hospitais, em imóveis destinados então para hospitais, mas existem algumas subcategorias aqui de hospitais e ele mostra aqui que 72%, então 214 dessas propriedades estão alocadas nesses hospitais gerais, clínicas gerais, onde as pessoas vão e procuram para diversos tipos de tratamento. 11%, 61 propriedades são mais destinadas para tratamentos psicológicos, 9% estão em clínicas de reabilitação e ele possui mais uma faixa pequena ali de clínicas, de hospitais que são destinados para tratamentos de longo prazo, pessoas que precisam ali de tratamentos de longo prazo, e também alguns hospitais que são específicos para pronto-socorro, para atendimento imediato. Então essa é um pouco da diversificação do MPW. Ele atua principalmente com hospitais espalhados principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Se você está curtindo esse vídeo, já deixa seu like aqui, também se inscreve no canal, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui e bora lá, vamos continuar com o vídeo. O último REIT que a gente vai ver é o Vici Properties. Esse REIT atua num setor bem diferente para nós, pois aqui a gente não tem esse mercado desenvolvido, ele atua aqui no setor de cassinos. Se a gente for olhar essa figura aqui de cima, o Caesars Palace, ele já apareceu em vários filmes, ele é muito conhecido, ele é um dos maiores cassinos, hotéis que existem lá em Las Vegas. Então aqui um setor bem diferente para nós. Esse REIT ele foi fundado em 2016 e teve sua estreia na bolsa em 2017. Ele é um fundo mais recente de um setor aqui bem diferente e que vem pagando ótimos dividendos, um pouco acima da média geral dos outros REITs. Ele pagou no último ano cerca de 4,41% em dividendos, um retorno em dólar que a gente recebe. Nós podemos comprar esse REIT lá fora nos Estados Unidos com o código VICI e a gente pode comprar com cerca de 32 dólares. Olhando um pouco os números aqui do Vici, a gente vê que ele possui 122 milhões de square feet, que trazendo para metros quadrados seria o equivalente a 11,3 milhões de metros quadrados. Então ele abrange uma área muito grande lá em Las Vegas. Ele atua principalmente em Las Vegas, mas ele também tem hotéis, resorts espalhados também pelos Estados Unidos. Diferente dos outros dois REITs que atuam de maneira global, esse REIT ele é focado aqui nos Estados Unidos, principalmente em Las Vegas. Se a gente olhar aqui na imagem da esquerda, ele mostra os 9 principais inquilinos que nós temos dentro desse REIT. O principal é o Caesars, como eu falei ali, daquele hotel, daquele cassino que é o Caesars Palace. Só esse inquilino possui ali 18 propriedades dentro do REIT, sendo que o total de propriedades dele é de 43. E o seu segundo maior inquilino é o MGM Resorts. Ele também é uma grande rede de hotéis com vários
vários hotéis também em Las Vegas. Então esses são os dois grandes inquilinos. Eles possuem aqui cassinos, hotéis, resorts, possuem até campos de golfe. Ele vende toda a experiência para os usuários. Eles vendem toda essa experiência, essa imersão, esse entretenimento para as pessoas que buscam essa diversão, essa experiência, principalmente lá em Las Vegas. Então aqui eu trouxe um REIT bem diferente do que a gente está acostumado. Ele possui mais de 450 restaurantes e bares. Outro ponto interessante é que ele possui mais de 58 mil quartos de hotéis, então a rede de hotéis, de resorts dele é muito grande. E aqui a gente vê também esse mapa na direita, onde ele mostra aqui toda a diversificação, os principais estados aqui também que ele atua, mostrando que ele não atua somente em Las Vegas, mas que ele também tem uma diversificação nos Estados Unidos. Ele é um fundo recente, ele é um fundo que busca crescimento e que vem expandindo nesse setor que é bem diferente, mas que também está trazendo ótimos pagamentos, ótimos dividendos para nós. Nós vimos aqui 3 REITs que estão pagando muitos dividendos. O GNL ele é um REIT de um setor que é mais conhecido por nós, que é na parte industrial e também de escritórios, lajes corporativas, e ele vem pagando aqui 12% em dividendos. Mas tome cuidado, sempre que um REIT está pagando muito a mais do que a média do mercado, pois a média dos REITs pagam ali em torno de 4% ao ano, e esse está pagando 12%, existe aqui uma diferença muito grande. A gente tem que olhar o porquê, os motivos que levam a ele a pagar tanto dividendo. E se a gente for olhar a fundo, esse REIT ele possui um risco maior. Sempre que existe um pagamento, um dividend yield maior do que o normal, existe ali também um risco maior atrelado ali àquele REIT, aquela ação, enfim, aquele investimento. No caso aqui do GNL, o maior risco dele é a sua dívida. Ele possui uma dívida de 8 vezes o seu EBITDA. O EBITDA é a receita dele antes de pagar taxas, impostos, depreciações e amortizações. Então ele possui uma dívida aqui bem alta, 8 vezes aquilo que ele ganha no ano, e aqui entra um ponto de atenção para a gente investir no GNL. Ele está pagando muitos dividendos, mas ele possui também uma dívida bem elevada. Já os outros dois REITs estão mais tranquilos. O MPW ele vem pagando mais do que a média, mas historicamente essa parte de hospitais, de healthcare, eles pagam um pouco mais do que a média. Lá fora nos Estados Unidos, essa parte de saúde ela é realmente muito cara, e os REITs que conseguem ali focar nesses hospitais, nessa parte de saúde, eles conseguem ter esse ganho extra e também distribuir um pouco mais de dividendos. Então o MPW ele é um REIT que vem crescendo muito, ele foi beneficiado pela pandemia, o setor de saúde ele cresceu muito, ele foi muito demandado durante todo esse tempo. E o terceiro é um REIT bem diferente do setor de cassinos, aqui pra gente diversificar. Se você curta essa ideia, se você gosta, ele está pagando aqui ótimos dividendos, ele é um REIT mais novo, mais recente, mas tem muito a crescer e quem sabe entregar uma ótima rentabilidade para nós também. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018 e invisto lá fora nos Estados Unidos desde 2020. Estou trazendo aqui os meus erros, os meus acertos, mas principalmente para que você comece a investir lá fora, que você dolarize a sua carteira, que você invista na maior economia do mundo, pois aí sim a gente estará protegendo o nosso patrimônio, o nosso capital, não só da inflação que nós temos aqui no Brasil, que é muito alta, mas também de alguns outros riscos, como o risco político que a gente está vivendo no momento. A gente está passando por essas eleições e isso afeta bastante a nossa bolsa de valores e o nosso mercado como um todo. Então dolarize parte da sua carteira, e nesse vídeo aqui espero que eu tenha te ajudado um pouco mais, ou pelo menos que você abra os seus olhos e comece a olhar para investimentos lá fora, para investimentos no exterior. Então se você curtiu esse vídeo, se inscreve aqui no canal, também deixa seu like, pois eu estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira às 8 horas da noite. Muito obrigado, te vejo semana que vem e falou!